Artefato mágico. O garotinho balançou a cabeça. Esse é um item muito precioso. No ano passado, o leilão vendeu apenas um artefato mágico de baixa qualidade. Houve até magia oficial presente que se juntou à licitação. Então é assim. Leve-me para a loja de armas. Lei seguiu o garotinho até onde estava a forja do ferreiro. Ei! Big Bearded Old Man, eu te trouxe alguns negócios. Assim que o garotinho entrou na forja, ele começou a gritar bem alto. Eu estarei lá. O dono da loja realmente tinha uma barba grossa e espessa. Ele não era alto, mas os músculos de seu braço eram extremamente duros e davam uma impressão de poder. Saudações, estimado convidado. Eu sou o dono deste ferreiro. Por favor, me chame de Black Hammer. O dono da loja se apresentou. Eu preciso de uma lâmina cruzada. Leilin falou de suas intenções. Anteriormente, ele havia arruinado sua lâmina cruzada ao lutar contra o Grintr Spirit mutante. Ele agora queria um de melhor qualidade, algo que não era fácil de obter. Uma lâmina cruzada. Siga-me. Black Hammer soltou o jarro de vinho pendurado na cintura e tomou um gole. O cheiro de álcool flutuou para fora. Oh! Não te disse para diminuir sua bebida? O garotinho franziu a testa enquanto beliscava o nariz. Soluçou. Edgar, você ainda é uma criança e não pode apreciar a felicidade absoluta do vinho saboroso. Black Hammer balançou a cabeça e levou Leilin para uma prateleira de madeira. As lâminas cruzadas acabadas da minha loja estão todas aqui. Por favor, faça a sua escolha. Claro, se não for satisfatório, você pode ter um personalizado. Como para o preço? Quando ele falou do preço, as palavras de Black Hammer foram extremamente claras. Ele não parecia nem um pouco bêbado. Leilin examinou casualmente as lâminas da cruz na prateleira de madeira. Essas lâminas obviamente já passaram pelos rigores da guerra. Sua superfície prateada emanava uma aura sanguinária. Leilin casualmente pegou um. Tinha uma sensação intricada, mas resistente, que formigava em suas palmas que pareciam bastante pesadas. Uma lâmina de aço finamente smithed. Até tem uma estrela metálica fundida nela. O punho é envolto em seda preta, para evitar que ele escorregue pelas mãos. Black Hammer descreveu o item. Leilin acenou com a cabeça e colocou a lâmina cruzada de volta na prateleira de madeira amarela. Depois pegou outra. O exterior dessa lâmina cruzada estava um pouco escurecido. Ele soltou uma aura confiável e sólida. Uma lâmina feita de liga. Foi modificado antes. Capaz de resistir à corrosão e chamas. Leilin ficou um pouco emocionado. Pode desviar um feitiço de magos? Claro que não. Black Hammer sacudiu a cabeça imediatamente. Para resistir a um feitiço, deve haver runas inscritas na lâmina, no mínimo. Além disso, tem que ser composto usando materiais preciosos de um alquimista. Tal lâmina já seria considerada um artefato mágico, e não seria exibida ao ar livre como esta à venda. Minhas desculpas, eu tenho sido muito ganancioso. Leilin balançou a cabeça. Pegando a lâmina negra, eu quero isso e preparar mais 20 flechas de besta para mim. Tudo bem, o preço é... Os olhos de Black Hammer brilhavam. Ele não se incomodou mais em beber seu vinho. Quando Leilin e o menininho saíram da loja de armas, Leilin pendurou a lâmina da cruz de sua cintura, ao mesmo tempo em que ele pegou um cristal mágico e o jogou no garotinho. Esta é a sua remuneração por hoje. Eu gostaria de andar sozinho agora. Bem. Tenha um bom dia. O menino ficou extremamente satisfeito e guardou o cristal mágico antes de sair correndo. Leilin permaneceu enraizado no local até que o menino não pudesse mais ser visto. Só então ele voltou para as barracas em que ele havia entrado, onde as mercadorias estavam no chão. Depois de procurar um pouco, Leilin visitou todas as lojas de madeira encontradas na área central. Só então Leilin entrou na loja com o sinal do tubo de ensaio. Senhor, como posso ajudá-lo?
falou um jovem funcionário do cio masculino que usava um elegante terno de estilo ocidental. Leilin olhou para as poções nas prateleiras. Essas poções brilhantes irradiavam várias cores. O balcão de vidro transparente também exibe vários ingredientes preciosos. Parece que os produtos desta loja são um pouco melhores que os da Oxgord. Leilin acenou com a cabeça em aprovação. Vou precisar das penas de um flamingo, globos oculares de coruja multi-tailed, uma ave de cabeça humana, óleo de tinta rosa, coco verde rock. Leilin listou apressadamente seus itens. Estes eram todos os ingredientes necessários para tratar seus ferimentos, fazer poções explosivas e formular outras poções básicas. A equipe ouviu atentamente até que Leilin terminou de falar antes de se curvar e dizer: minhas desculpas, mas posso perguntar se você é um mestre em pocionamento? Eu tenho um pouco de conhecimento no campo. Os traços faciais de Leilin estavam escondidos pelo capuz de seu manto. Assim, a equipe foi incapaz de discernir suas expressões. Nossa família Walker convida você a se juntar à nossa família. Os termos que oferecemos são os melhores entre as famílias de magos de igual importância. A equipe inclinou-se ainda mais. Leilin esperava isso um pouco. Mestres de pocionamento eram uma raça difícil de criar. Além disso, os magos não podem prescindir de poções, por isso as famílias magi sempre tentaram recrutá-los oferecendo uma remuneração generosa. Ele definitivamente não seria capaz de esconder sua identidade como mestre pocionador se fosse comprar ingredientes crus. No entanto, enquanto ninguém descobre seu talento, ele não tem medo de deixá-lo saber. Afinal, enquanto ele não fosse descoberto, outros não saberiam se a pessoa que estava diante deles era um mestre pocionador ou um acólito. Eu vou dar a isto algumas considerações. Você tem os ingredientes que eu listei anteriormente, disse Leilin com uma voz rouca. Nós temos 2 penas de flamingo. Quanto aos globos oculares da coruja multi-tailed, ainda temos um par sobrando. No entanto, tem sido em torno de 3 anos, por isso algumas das suas propriedades medicinais têm estragado um pouco. Quanto às penas de um pássaro de cabeça humana, óleo de tinta rosa, green coconut rock, nós as temos aqui, também. A equipe pareceu lembrar cada item na loja de memória e deixou escapar todos eles. Leilin acenou com a cabeça. O principal cultivo de um mago é a força espiritual. Depois de avançar, seus cérebros também se desenvolverão. Por isso, todos os magos eram pessoas inteligentes. Quanto à conjectura de Leilin, quando os magos avançaram para um reino superior, seus cérebros seriam comparáveis às habilidades de processamento do Ayahuasca. Eu quero todos eles. Cite seu preço. Leilin acenou com a cabeça. O total totaliza 157 Magic Crystals. A equipe sorriu. Leilin acenou com a cabeça e pegou uma pequena caixa, que ele havia preparado antes, de suas vestes. Depois de abrir, podia-se ver que estava densamente cheio de poções de cor ciano. Olha, essas são todas as poções de força. Leilin tirou as poções de força e as colocou na frente da equipe. Poções de força eram uma das poções básicas. De fato, a maioria dos acólitos pocionistas escolheu prepará-lo primeiro. Depois de ver isso, a equipe ficou evidentemente desapontada. Mas ele rapidamente recuperou a compostura e começou a inspecionar. 30 poções de força, posso dar-lhe 130 cristais mágicos para eles, disse a equipe. Leilin aprovou em silêncio. Se ele fosse vendê-los na Ox, ele teria conseguido 120 Magic Crystals no máximo. Os preços lá fora eram de fato mais altos, mas também era mais perigoso. Ok, Leilin contou outros 27 cristais mágicos e os entregou à equipe. Me traga os materiais que eu pedi, certo? Me dê um momento. A equipe guardou as poções e os cristais mágicos antes de correr rapidamente para os fundos. Leilin esperou pelo que pareceu mais uma dúzia de minutos antes que a equipe retornasse com um pequeno baú de madeira, que ele colocou na frente de Leilin. Estes são os produtos que você solicitou.
Por favor, inspecione-os. Leilin abriu o pequeno baú de madeira. Foi compartimentado usando bandejas de madeira, onde vários ingredientes foram colocados sobre eles. Havia penas coloridas, pedras de cor verde e vários pós coloridos. Os dedos de Leilin traçaram os vários ingredientes, a lasca. Inspecionar. Depois do Aiship indicou que todos os ingredientes estavam de acordo com o padrão, só então Leilin guardou o baú de madeira. Ele então se levantou para sair da loja de poções. O que eu estou vendendo é apenas o mais básico da poção de força, e reunir os ingredientes já é complicado. Mesmo eu não consigo adivinhar completamente o uso desses ingredientes. Eles definitivamente não serão capazes de fazê-lo também. Leilin escondeu o pequeno baú de madeira sob as vestes e circulou algumas vezes antes de sair lentamente do mercado. O mais importante é que meus negócios custam apenas 100 Magic Crystals. Se a família Walker foi agitada por causa desta quantidade insignificante, então sua reputação será há muito tempo que ficou ruim. No caminho, ele aumentou a área de detecção do chip ao máximo. Só depois de confirmar que ninguém o seguia, Leilin deixou a floresta perdida. Desde o incidente anterior, Leilin foi para o acampamento. Agora ele se abrigou em uma caverna. Quanto ao seu antigo dono, um urso preto, havia muito se tornado o jantar de Leilin Bang. Leilin juntou algumas caixas grandes para formar uma simples tabela de experimentos. Então, ele colocou o aparelho nele. Finalmente vou me livrar desse patógeno maldito. Leilin rangeu os dentes. Todo dia eu tenho que cauterizar essa ferida. Com as limitações da minha vitalidade e força, já tive o suficiente. Leilin pegou uma pedra de cor verde com a forma de uma folha em sua superfície. Este era um Green Coconut Rock, uma meia planta meio mineral rara. Esmagando o Green Coconut Rock, Leilin pegou o Pink Ink Oil e o aqueceu. Quando começou a borbulhar, ele adicionou o pó de rock de coco verde aterrado-se. Quando o Green Coconut Rock em pó foi derramado sobre o Pink Ink Oil, um som de assobio foi liberado. O Pink Ink Oil ficou verde em um momento. Ele liberou um odor estranhamente perfumado, poção feita com sucesso. Ao ouvir a confirmação de Shape, Leilin acenou com a cabeça ligeiramente. Ele tirou toda a roupa. Todos os tipos de queimaduras e cicatrizes podiam ser vistos espalhados pelo corpo dele. Seu ombro e estômago cada um tinha uma cicatriz extremamente horripilante com tufos de cabelo crescendo ao redor deles. Quesiter, Leilin murmurou um encantamento. A poção de cor verde no tubo de ensaio ferveu e imediatamente continuou a evaporar, tornando o cheiro no ar mais concentrado. Sim. Como se tivesse conseguido uma vida própria, os pelos ao redor das feridas de Leilin começaram a subir e se mexeram no tubo de ensaio. O Leilin rangeu os dentes e deixou esses cabelos saírem como quisessem. Uma dúzia de minutos depois, a ferida de Leilin não tinha mais cabelo preto ao redor. Quanto ao tubo de ensaio, transformou-se em uma bola de pelos. A expressão de Leilin permaneceu apática quando ele limpou o suor frio. Ele acendeu uma pena no fogo e jogou na bola de cabelo. Boou! Chamas verdes se erguiam e imitavam o som de uma mulher chorando, o que era bem parecido com a voz de Doris. Muitos fios de cabelo tentavam escapar, mas estavam presos por Leilin dentro de uma bola de substância branca leitosa. Eles não tinham outra opção senão queimar no esquecimento.